E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre o livro do Léo Matos, né? Células Excelentes. A gente tem feito esses insights sobre a visão celular já, acho que esse é o quinto episódio, se não me falha a memória. E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 que o Léo Matos fala sobre requisitos inegociáveis. Ele diz que, ele começa falando que anteriormente ele já disse, né, que um líder pode aprender a liderar, ele pode aperfeiçoar a sua liderança, ele pode conseguir isso lendo, fazendo treinamentos, fazendo cursos, mas que aperfeiçoar a liderança, aprender sobre a liderança é diferente e sobre as pessoas, é indiferente na verdade sobre as pessoas que não têm caráter. Ele fala que caráter é uma coisa inegociável e eu concordo com ele, por exemplo, que existem alguns requisitos, na verdade, né, que são inegociáveis, que a gente não pode abrir mão. O primeiro ele fala que é o caráter. Não dá para ser líder sem ter caráter. As pessoas elas confiam em você a partir de conhecer a sua pessoa. Elas permitem que você lidere elas a partir do seu caráter, daquilo que elas percebem do que você vive. Não dá para você falar uma coisa e viver outra. E eu sempre falo para os irmãos aqui, né? A gente não consegue manter uma coisa escondida durante muito tempo. A gente não consegue ser uma pessoa que a gente não é durante muito tempo. Então, uma hora a máscara cai. Você precisa, se deseja ser um líder, se aperfeiçoar em seu caráter. A Bíblia diz que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito. A gente nunca vai chegar à plenitude disso, a gente nunca vai ser igual a Jesus na sua plenitude, mas a gente precisa se esmerar em querer ser igual a Jesus. Dia a dia a gente precisa melhorar. Não é fácil, mas com o auxílio do Espírito Santo a gente consegue. Ele fala, por segundo, eu já comecei agora a falar um pouco sobre uma coisa que é inegociável, um requisito que é inegociável é ser cheio do Espírito Santo. Não dá para a gente fazer uma obra miraculosa, uma obra extraordinária, uma obra que excede nossa capacidade na força do nosso braço. A gente precisa ter o auxílio e a orientação do Espírito Santo e por isso a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que existe uma medida, né? Enchei-vos do Espírito. Então à medida que a gente busca Deus, à medida que a gente caminha com Deus, à medida que a gente se relaciona com Deus, o Espírito de Deus vai nos enchendo e vai esvaziando-nos de nós mesmos, de nossos desejos, de nosso ego, de nossa vontade, e vai nos moldando à vontade de Deus. Então não dá para ser um líder sem caráter, não dá para ser um líder sem o Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo na obra cristã. E também um líder precisa ser alguém submisso. Um líder de célula principalmente. Ele precisa entender que antes dele ser um líder, ele é um liderado. Então ninguém se torna líder automaticamente. Primeiro ele é um liderado. Só é um bom líder quem antes foi um bom liderado. Só consegue desenvolver uma liderança quem foi submisso. Josué só foi um bom líder porque antes ele foi servo de Moisés, ele foi auxiliar de Moisés, ele foi submisso a Moisés. Se você pegar, por exemplo, Eliseu e Eliseu, você vai ver que Eliseu serviu a Elias e depois Eliseu foi um grande profeta. Primeiro, antes de Paulo ser Paulo, ele foi discípulo de Barnabé, ele caminhou com Barnabé e depois então ele foi o Paulo. Mas antes ele precisou ser submisso a Barnabé. E é assim que funciona. Você precisa entender como líder de célula que você deve submissão ao seu supervisor, ao seu pastor, à sua igreja. Então, você precisa ser alguém transparente. O que significa isso? Você precisa ser sincero com a sua vida na prestação de conta com o seu líder, com o seu supervisor, com aquele que está cuidando diretamente de você. Você não pode esconder pecados, esconder coisas que vão prejudicar a sua liderança mesmo.
entendeu? Porque o pecado traz a ruína, o pecado traz a morte. Então a gente precisa ser transparente, abrir de fato o coração. Depois ele fala sobre ser tratável. Ser tratável é você ser alguém aberto à correção, à repreensão, a ideia de quando você abre o coração, você é repreendido às vezes por algum erro, por algum pecado, e você se permite ser tratado. Você não é alguém que fecha. A Bíblia fala em Provérbios que se você repreender o tolo, você ganha um inimigo. Mas se você repreender o sábio, você ganha um amigo. Então assim, você precisa ser sábio e se abrir ao tratamento. E por último, ser consagrado. E ele faz uma distinção meio que conceitual de ser consagrado e santidade. E santidade está ligada à moral, à ética. E a consagração está ligada à sua ênfase, à sua dedicação. Ele diz que, por exemplo, tem pessoas que podem ser consagrados a estudar. Tem pessoas que podem ser consagrados a estudar música. Mas a ideia de consagração que ele diz é a ideia de você consagrar a sua vida à obra de Deus. Ser um líder de célula é ter um estilo de vida. Não é simplesmente você dirigir um momento, é ter um estilo de vida. Então esses requisitos são inegociáveis para você que quer ser líder de célula ou para você que já é um líder de célula. Você precisa ser alguém de caráter, alguém cheio do Espírito Santo, alguém submisso à sua liderança, ser transparente, ser tratável e ser consagrado. Tá bom? Até o próximo vídeo então. Deus abençoe você. Graça e paz de Jesus.